Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica digital. E os nossos objetivos da aula de hoje são saber o que são elementos de memória, conhecer o funcionamento do latch com portas NAND e conhecer o funcionamento do latch com portas NOR, tá? Então, vamos aos elementos de memória, tá? Aqui a gente tem uma representação, um diagrama de blocos, né? Para entender um pouco melhor. Então, os circuitos combinacionais que a gente estudou até agora, né, são considerados assim, combinacionais, porque a saída deles, os níveis lógicos das saídas combinacionais, certo? Deixa eu colocar aqui, né, as saídas combinacionais, em qualquer instante de tempo, dependem apenas das entradas, certo? Então, no circuito combinacional, as saídas dependem apenas das entradas, certo? Em qualquer instante de tempo. Então, o que entrou antes no circuito combinacional não vai importar para essa saída atual, né? A gente tem uma porta AND. A saída dela só importa as duas entradas. Se a gente muda as entradas, isso não vai ter uma influência nas futuras saídas. Cada saída só depende da entrada atual. As entradas anteriores não importam. Por quê? Porque ela não guarda nenhuma memória. A memória, o que passou, não tem importância nos circuitos combinacionais, tá? Já os elementos de memória, né? As saídas anteriores elas vão ter uma importância na saída atual. As entradas anteriores vão ter uma importância na saída atual. E o dispositivo de memória, tá? O elemento de memória mais importante são os flip-flops, tá? E esses flip-flops são montados utilizando portas lógicas, certo? E mesmo que a porta lógica sozinha não tenha memória, mas a gente pode conectá-las de uma maneira que elas consigam armazenar informação, certo? Então, primeiro a gente vai aprender sobre os latches, certo? O latch é um dispositivo de memória, o latch é a base dos flip-flops, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver flip-flops, mas nessa aula serão os latches, que são o elemento de memória mais simples. E vocês estão vendo aqui que um latch, isso aqui já é um elemento de memória e ele é formado por apenas duas portas NAND, tá? Mas qual é o diferencial aqui, ó? Que a saída, tá? As saídas estão ligadas nas entradas. Isso aqui é chamado de realimentação, certo? Realimentação. Eu uso uma saída como uma nova informação de entrada, certo? Então, ó, essas duas portas NAND estão ligadas de uma forma cruzada, de modo que a saída de uma tem conectada na entrada da outra, certo? Então, essa realimentação aqui é necessária para que ela funcione como memória. As saídas do latch são denominadas Q e Q barrado, certo? Sempre um contrário da outra, tá bom? E aí o latch também tem duas entradas, a entrada set e a entrada reset, certo? Uma serve para setar, ou seja, uma serve para fazer o Q ir para 1 e a outra serve para resetar, ou seja, para fazer o Q ir para 0, tá bom? Então, ó, vamos para o próximo slide aqui. Aqui a gente tem a tabela verdade do latch, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, na saída, a saída não vai ser simplesmente 0 e 1. A gente vai ter condições aqui nessa saída, certo? Então, primeira condição, ó, quando set for igual a reset, que for igual a 1. Nesse caso aqui, ó, é o estado normal de repouso. Não tem nenhum efeito na saída, ó, a saída não muda. Se a saída Q, lembrando que a saída que ele está falando aqui é sempre Q, tá? Q barrado é o contrário de Q. Então, quando set for igual a 1 e reset for igual a 1, a saída Q não muda, certo? Se ela era 0, ela vai continuar 0. Se ela era 1, ela vai continuar 1, tá? Então, essa configuração aí não tem nenhum efeito. Os estados vão continuar como eram antes, certo? Agora, quando set for igual a 0 e reset for igual a 1, tá?
ele vai ser setado, tá bom? A saída Q vai para 1, certo? Nesse caso desse circuito, as entradas vão estar ativas, tá bom? No nível baixo, certo? Quando elas estão em nível alto, elas estão inativas, como a gente viu aqui no primeiro exemplo, tá? Elas vão estar ativas em nível alto, ou seja, em nível baixo. Ou seja, quando 7 for igual a 0, a saída Q vai para 1, tá? Ok? Até que o 7 retorne para o nível alto, para 1. E aí vai depender das entradas e do que ele estava anteriormente, certo? Outra condição, agora sim, 7 igual a 1 e Res7 igual a 0, sempre gera um estado de saída em que Q é igual a 0. Então, quando Res7 for igual a 0, ele vai resetar o LED, tá? Então, Q vai para 0. E essas entradas aí, ó, 7 igual a Res7 igual a 0, tenta ao mesmo tempo setar e resetar, ou seja, é inválido, tá bom? Vai produzir Q igual a Q barrado igual a 1. E Q sempre tem que ser o contrário de Q barrado. Se as duas forem iguais, é uma condição inválida, certo? Então, não dá para ter elas simultaneamente iguais ao mesmo tempo. Esse resultado pode ser imprevisível e essa condição aqui, ó, não deve ser utilizada, certo? Então, vamos a um pequeno exemplo aqui, tá? Lembrando, ó, o 7 e o Res7 estão barrados, lembram? A gente já falou nas aulas anteriores, porque eles são ativos em nível baixo, certo? Ó, então, vamos analisar aqui. A gente tem 7, Res7 e Q, tá? Quando 7 for igual a Res7, que foi igual a 1, que é essa primeira condição aqui, ó, o Q continua do jeito que está. Q aqui está igual a 0, então ele vai continuar 0, tá? Aí o primeiro evento que a gente tem aqui, ó, é o Res7 ir para 0. Quando o Res7 vai para 0, lembra o que acontece? O Q vai para 0 também. Só que aqui o Q já está em 0, então ele continua. Aqui agora, ó, o Res7 vai para 1 e fica Res7 igual a 1 e 7 igual a 1. O que é que acontece com a saída? Ela não muda. Quando os dois são igual a 1, a saída não muda. Então, ela continua do mesmo jeito. Agora, ó, quem vai mudar é o 7. O 7 vai para 0. Quando o 7 vai para 0 e o Res7 é igual a 1, a saída ela vai para 1 também, certo? O 7, ele seta a saída. Ele faz a saída e vai igual a 1, certo? Então, ó, ela continua 1, mesmo que o 7 volte para 1. Por quê? Porque 7 igual a 1 e Res7 igual a 1, a saída continua a mesma coisa, não muda, tá? Aqui o 7 foi para 0 de novo, ou seja, ela manda a saída aí para 1, já estava, voltou para o lugar dela, então continua a mesma coisa, até que, certo? O Res7 vai para 0. E aí sim, quando o Res7 vai para 0, ele faz a saída aí para 0, ó, que é o que acontece aqui. Opa, desculpa que tinha a apresentação aqui, eu acabei não passando, tá? Então essa condição aqui, quando finalmente o Res7 vai para 0, faz a saída aí para 0, tá? Então aqui são as entradas, como elas mudam, e aqui a saída, como a saída está mudando, ok? Esse é o LET com portas NAND. A gente pode observar agora o LET com portas NOR. A gente só trocou lá o NAND por NOR, tá? E aí as condições vão mudar um pouquinho, né? Agora o 7 e o Res7 estarão ativos em nível alto e não mais em nível baixo. Ou seja, agora quando... Eita, ficou sem animação, mas não tem problema não. Quando o 7 e o Res7 são igual a 0, é que vai ser o estado de repouso, onde ele não vai mudar, tá? Agora, para a saída ir para 1, o 7 tem que ser igual a 1 e o Res7 igual a 0, tá? Isso é o que vai setar. E o reset, quando for igual a 1 e o 7 igual a 0, é quando ele vai resetar. A saída vai para 0. E nessa condição, nesse LET aqui, tá? A saída inválida será quando as duas entradas 7 e reset forem iguais a 1, tá? Porque vão produzir Q igual a Q barrado igual a 0 e elas não podem ser iguais. Uma tem que ser o contrário da outra, tá? Então o LET com portas NOR agora só muda que o 7 e o Res7 agora vão estar ativos em nível alto e não mais em nível baixo como era anteriormente, tá? E aqui a gente vai para o exemplo,
certo? A gente tem aqui a saída começando em 0 e o set reset começando em 0 também, ok? Então, ó, na primeira condição aí, a gente tem o set indo para 1. Ele vai setar a saída, fazer Q virar 1, certo? Então, mesmo quando ele vai para 0, certo? A saída continua 1. Por quê? Porque ela só vai para 0 quando o reset for igual a 1, tá bom? E o set 0, tá? Nunca esquecendo que para o reset ser 1, o set tem que ser 0. Os dois não podem ser 1 ao mesmo tempo, porque vai dar uma saída inválida, tá? Então, ó, quando o reset for igual a 1, a saída vai para 0 e continua 0, mesmo quando o reset volta a ser 0. E continua 0, mesmo quando o reset volta a ser 1 e volta a ser 0. Por quê? Porque o reset manda saída para 0. Então, se ele manda saída para 0, né, ela já está em 0, vai continuar a mesma coisa. Tá bom? Aí aqui agora vai acontecer, ó, de o set ir para 1. Quando o set vai para 1, a saída vai para 1 também. E mesmo que ele volte a ser 0, a saída continua em 1. Ok, pessoal? Então, aconselho vocês darem uma lida na apostila. Aconselho a vocês voltarem um pouco à aula, olhar de novo, né? Baixar os slides, darem uma olhada aí como funciona esse elemento de memória. Veja bem que agora, ó, sempre vai depender, além das entradas, vai depender de como a saída estava, certo? Para que possa ocorrer uma mudança na saída, ok? Então, muito obrigado, bons estudos, Deus abençoe e até a próxima aula.